Finalizada a etapa não, a A Tirreno volta, né? Adriático, 7 dias emocionantes. E hoje não poderia ser diferente, né, Vivi? Mais uma etapa alucinante. Muito legal O de se crono assistir. virou uma etapa muito bacana de se assistir, né? Quando você tem um start list como esse aí. E Dessa como Tirreno. a gente já esperava um crono curto, com pequena margem de diferença entre os primeiros colocados, né? O que deixa a situação ainda mais emocionante. E um grande espetáculo do Wout van Aert, mais uma vez, né? Ficou em 2-2. Duas A vitórias guerra. do Wout van Aert, duas vitórias do Van der Poel, né? E não foi uma surpresa, né? A gente esperava que ele pudesse apresentar um excelente contrarrelógio, que ele viria tentar a vitória. Nós erramos. Nós erramos. A gente falou ontem que precisamos Não, reconhecer. a gente não errou, não acertou o pitaco, Né, de isso. quem ganhou. Aham. Mas sabia da capacidade do Van Aert de fazer um excelente contrarrelógio hoje. Vamos passar ali os 3 primeiros colocados geral da etapa de hoje. Wout van Aert, campeão. Vale ressaltar que ele é o atual vice-campeão mundial. Segundo colocado, fala o nome dele. Stefan Kuhn, Suíço, atual campeão europeu de contrarrelógio. Terceiro colocado, Filippo Ganna, atual campeão mundial de contrarrelógio. Quarto colocado, campeão da volta, o Pogacar. a 70% da sua forma física, vencendo a sua segunda volta na temporada de 2021. Exatamente. Correu 2 voltas e venceu as 2. Exatamente, uma grande atuação do Pogacar. Esse moleque a gente vai ouvir falar muito dele, inclusive antes da largada de hoje, ele disse que ia largar top, tanto para manter a sua liderança, quanto para treinar já pensando no Tour de France, porque no Tour de France, que é o grande objetivo da temporada dele, tem 2 etapas de contrarrelógio, né? Então ele já largou pensando nisso, e foi bonito o contrarrelógio dele. Bem bonito. É legal falar do Landa, que garantiu aí, só conseguiu manter o seu terceiro lugar geral, né? Pegou Exato. o pódio, garantiu Aham. o pódio da volta. Uhum. O Bernal estava na cola, mas estava 30 segundos quando largou, né? Estava 30 segundos atrás do Landa, mas não conseguiu tirar a diferença. E olha que o Bernal, né, teoricamente, tem um contrarrelógio bem melhor do que o Landa. Sim. O Landa não fez um bom contrarrelógio, o Bernal Pra também variar. não, né? Gente, o Landa, o contrarrelógio dele, qual foi a colocação dele, Vi? 79º, se não me engano. Pense. Ele perdeu até do Van der Poel, que largou pra rodar as pernas, né? Então, a gente viu imagina. que o Van der Poel não largou pra ganhar, pra fazer um bom tempo, assim, entre os primeiros. E o Landa largou a top, porque, tipo, se o Van der Tava Poel... pressionado pelo Bernal. Exatamente. E o Bernal já foi campeão de Colombiano. crono colombiano, né? Aham. Nossa, o Landa... O Higuita também não fez um bom contrarrelógio, acho que vale saltar... Ele não falar, né? tem um bom contrarrelógio também, né? Essa também era uma das questões, tipo, algumas pessoas comentaram, o Higuita, ele está em terceiro, está muito constante, realmente ele foi bastante constante até Nas primeiras, a né? quinta etapa. Só que, pensando na geral, que era algo que a gente falava muito, a gente sabia que o Higuita, ele não tinha um contrarrelógio muito bom, então ele tinha que colocar tempo, assim como o Landa fez, colocou tempo nas etapas que... Foi ali, seguindo o fluxo, procurando se posicionar na melhor forma, para tomar o mínimo de tempo possível quando tomou tempo, né? E assim ele foi garantindo. Andou bem, foi consistente, né? E conseguiu, mesmo não fazendo um bom contrarrelógio, foi o suficiente para manter o seu terceiro lugar geral. Isso. Nós temos 2 coisas técnicas para passar para vocês aqui nesse conteúdo de hoje. Nós vamos falar a diferença, né? O porquê que, por exemplo, a gente vê o Van der Poel voando em algumas provas, o Pogacar moendo na subida, o Van Aert não consegue tão bem na subida quanto foi no crono, por exemplo. A Vivi vai abordar esse tema para vocês. Eu quero fazer uma ressalva aqui sobre a evolução da tecnologia, que vai mudando as posturas, o posicionamento dos atletas em cima da bike. Até alguns anos atrás era muito comum a gente ver o ciclista com a frente, né, que a gente fala da bike de contrarrelógio atolada na caixa de centro e só passando ali o freio até rentezinho assim o pneu, porque não pode estar Às baixo. vezes tava até... Antigamente os caras colocavam lá embaixo, né? Porque era permitido. Eles viravam quase que tipo... Ao contrário, Guidão, né? Tudo isso para melhorar a sua aerodinâmica em cima da bike, mas era uma posição extremamente desconfortável e que comprometia a sua respiração, entre outras... E a performance geral, né? Exatamente. E agora a tendência atual das bikes de contrarrelógio, eles fizeram o quê? Eles subiram à frente, então você vê as bikes com aqueles monte de apoios, espaçador, né? Pra No cotovelo, um apoio. aumentar o clipe, né? Subir o clipe. E aí o que eles fizeram? Eles trouxeram uma posição também aerodinâmica, mas mais confortável para o ciclista com relação à sua coluna. E eles a estabilidade, né? A Para que o atleta não estabilidade. fique fazendo mais força para se segurar na bike do que
onde ele tem que fazer, que é nas pernas, né? Exatamente. E eles fecharam a frente, então eles trouxeram para cima o guidão e a frente e aproximaram o queixo do atleta a isso. Muitos ficam assim, né? Então eles continuam muito aerodinâmicos, só que numa posição muito mais estável, muito melhor para respirar e até com a mecânica da sua pedalada melhor. Ou seja, traz, de uma forma geral, muito mais eficiência para desenvolver a potência necessária para o contrarrelógio. Exatamente. E aí, por que, Vi, que a gente vê alguns ciclistas se sobressaindo? Por exemplo, o Mathieu Van Der Poel não consegue performar tão bem, e ele tem tanta consciência que ele não consegue performar tão bem no contrarrelógio, de 11 quilômetros, que ele nem sequer largou a top. Foi nítido na fisionomia dele que ele fez um contrarrelógio para concluir a volta. É muito biotipo, é a característica, é o perfil do atleta, né? Ele sabe onde vai, existem estudos, existem números que te mostram claramente, e o atleta é desenvolvido realmente para ele fazer da melhor forma possível o que ele tem de melhor. E o Van Der Poel sabe que não é um cara, ele sabe que não é um cara que vai escalar montanhas, que vai fazer um contrarrelógio como o próprio Van Aert, né? O biotipo dele já nos mostra isso, e a característica do perfil dele é isso. Fibra muscular, exatamente. Assim como o Van Aert, quando foi que ele perdeu a volta? Na etapa de montanha. Se você olhar o corpo do Van Aert, ele é muito mais musculoso, né? Do que o Pogacar. O Pogacar não é um cara muito fino, né? Como outros, como o Froome, por exemplo, como o Nairo, o Nibali. Mas é um cara bem mais magro do que o Van Aert. Então, isso aí faz uma diferença. O Pogacar no Tour de France, ele abriu ainda mais vantagem no contrarrelógio com relação ao Roglic quando pegou a parte de subida. Hoje era totalmente plano. Favorece o Van Aert, porque a potência bruta que eles imprimem é o que faz mais diferença. Faz ainda mais diferença. Sim. Diferente de uma escalada, como foi na quarta etapa de montanha, que aí um peso mais baixo com uma boa relação peso-potência vai fazer mais diferença. Até porque tem a gravidade. Tem a gravidade que vai fazer, quanto mais peso você tem, mais força para se levar para cima. Exato. Então, o Van Aert é um cara mais pesado do que o Pogacar. Ele precisa gastar mais energia para se carregar, para ir contra a gravidade. E aí, nesse momento, esse peso a mais, por mais que seja um peso de qualidade, porque é um cara que tem um percentual de gordura baixo, mas ele tem um peso a mais. E isso faz com que ele precise gerar mais potência para chegar mais à frente, né? Para ir junto com os caras. E quanto mais fino, melhor, né? Para poder escalar. Exato. É uma observação importante também, que o Van Aert provavelmente ele tem um FTP mais alto. Só que a correlação peso-potência na gravidade na subida, né? Deixa isso irrelevante e aí leva o Pogacar a se destacar na subida. Bom, é isso. Várias coisas legais. Acho que a gente conseguiu passar um conteúdo bacana, de qualidade para vocês. A gente viu aí o Van Aert e o Van Der Poel fazer muitos, né? Mas o Van Aert e o Van Der Poel serem bem protagonistas além do Pogacar. Só relembrando, são dois caras, né? O Van Aert e o Van Der Poel, que saíram de uma temporada de cyclocross até passar pelo Mundial. Então, eles têm uma rodagem muito grande nas pernas comparada ao resto do pelotão, que estava ali, né? Enquanto eles estavam iniciando a temporada de cyclocross, os caras estavam descansando, fazendo seu período de base para começar a temporada esse ano. Então, eles têm menos corridas nas pernas. Quando a gente sabe, eu e a Cris como atletas, a gente sabe que quanto mais corridas a gente tem nas pernas, mais afiado a gente fica. Exato. Então, eles realmente estão muito afiados. Os próximos objetivos aí, Flandres, Roubaix, né? Depois dessas provas, eles tendem a descansar para os objetivos futuros, porque senão eles não aguentam. Van Der Poel e o Van Aert estão no start list da Milan-San Remo sábado? O Van Aert eu não sei, mas o Van Der Poel tá. Tá. O Pogacar não está, ele não larga a Milan-San Remo, que é uma prova de 300 km que nós iremos fazer a cobertura aqui para vocês. Ele agora vai descansar, como a gente falou no começo, é a segunda volta que ele ganha esse ano. Ele falou que agora ele precisa de um período de descanso e, consequentemente, vai voltar... Ele vai voltar na volta do País Basco. País Basco. E é isso, turma. Deixem aqui seus comentários. Esse final de semana, na sexta-feira, a gente vai colocar um vídeo aqui falando da Milan-San Remo, quem será os protagonistas, os candidatos, né, a protagonista, perfil da prova, enfim, vamos trazer as novidades dessa corrida que a gente vai cobrir também. Digam para nós o que vocês acharam desse conteúdo. Né, Continuem participando e bora trocar uma ideia aí nesses comentários. Exatamente, desse novo quadro. Até o próximo. Tchau. Tchau, tchau.